Papo Raiz, seja bem-vindo a mais uma edição desse bate-papo pra lá de descontraído. Aqui é o lugar onde vamos descobrir de fato quem é raiz ou quem apenas tem discurso de raiz. E hoje estamos com um convite para lá de especial, Ricardo Melo. Vou falar o nome da fera logo. O cara que, trajetória incrível, formado em administração, além de empreendedor, além de empresário, o cara arruma um tempo, e olha que tempo, e é aquela parte ali especial do tempo para fazer ações sociais que todo cidadão de bem teria que carregar consigo um pedaço dessa obrigação. Ricardo, seja bem-vindo, meu parceiro, uma honra te receber aqui e queria que tu já começasse aí se apresentando e falando um pouquinho quem foi a criança, quem foi o recém-nascido Ricardo Melo, da onde esse cara veio, qual que foi a trajetória desse cara até chegar aqui no dia de hoje, nessa oportunidade nós estamos aqui. Ah, meu Deus, ó, Paulo, você não sabe a felicidade que eu estou de estar aqui conversando com você. E olha, aqui o papo vai ser raiz, a gente pode falar rasgado mesmo. Eu vou utilizar todo o meu goianês, porque a prosa vai ser boa demais. E olha, eu fico muito feliz, principalmente por estar do lado de você, que é um homem que é referência. Eu posso dizer que é bruto mesmo, não tem medo e vai pra cima. Mas olha, eu não poderia começar a falar da minha história sem antes mandar um beijo especial para minha mãe, Márcia Melo, maravilhosa, vulgo minha mãezinha. E eu preciso que você me permita aí um gancho, porque eu transmiti aqui todo o nosso carinho e agradecimento pela Márcia e reconhecimento pela figura extraordinária que a Márcia é, pelo trabalho extraordinário que ela faz. Um grande abraço aí também, pegar uma carona aqui contigo. Ah, menino, mas olha, minha mãe merece, não é por ser minha mãe não, mas ela merece toda a pausa do mundo. Mas olha, sabe por quê, Paulo? Eu não poderia falar de mim sem falar da minha mãe, porque eu posso dizer que ela é a imagem de toda mulher brasileira, né? Que criou o filho sozinha e que me passou tudo de caráter que hoje eu tenho, toda a minha formação, primeiro foi minha mãe que me passou. E eu posso dizer que raiz é ela, viu? Porque ela me ensinou ali com mão de ferro. Mas menino. Tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Menino do céu. Mas olha, meu irmão, eu falo para vocês, todos que estão aqui nos vendo, eu tive a grande honra e prazer de crescer aqui em Aparecida de Goiânia. Apesar de que, olha, eu não sou goiano, né? Eu sou paulistano da capital, mas vim para cá com 10 aninhos. Eu falo uma coisa para você, a vida, eu acredito muito em Deus, né? Eu sou cristão e eu acredito que nós somos preparados para viver certas coisas. Meu irmão, eu mudei, né? Fui para o Világio Garavelo 2 em Aparecida de Goiânia, na época que não tinha um polo industrial, então a última rua do bairro era minha, a última rua do setor era minha, um pouco abaixo era minha casa. E isso veio de uma separação dos meus pais, que foi muito dramática. Enfim, meu pai roubou tudo que a gente tinha, minha mãe veio só eu e ela. Separação por si só já é muito traumático. Não, já, né? É horrível. É horrível, é. Mas tem algumas especiais, né? Tem algumas pinceladas mais alegres ou piores. E aí, meu querido irmão, foi o que aconteceu. A gente veio passar fome em Aparecida de Goiânia, mas eu falo que a cidade abraçou, foi aí que surgiu o Instituto, que a gente viu que todo mundo passa fome junto, né? Então, mas uma coisa engraçada sobre Goiânia é que as pessoas, às vezes elas podem estar passando fome, mas estão ali na casa, estão ali quietinha ali, sabe? Só que minha mãe, ela sempre teve esse espírito meio de ação, então ela viu que estava todo mundo passando por aquela situação, começou a juntar uma mulher ou outra ali e falou, olha, vamos todo mundo se ajudar, achar emprego, vamos juntar o arroz, vamos juntar o feijão, vamos juntar aquilo e aquilo outro. Então eu posso dizer que eu cresci já na comunidade, eu cresci vivendo isso. Porque uma coisa, meu irmão e todo mundo está escutando, que eu aprendi desde cara, que é o seguinte, o primeiro direito que você perde quando você fica muito pobre é o direito de sonhar. Então,
por isso que eu falo que a primeira coisa que é retirada do pobre é o direito de sonhar, né? E o que é o homem sem sonho? Não é verdade? É. Eu acho que você já teve muito disso, né? Você é um sonhador também, né, meu irmão? Nossa, sonho o tempo inteiro, 24 horas por dia. Até porque, assim, o princípio, o ponto de partida de todo grande projeto, de todo projeto, grande ou não, é o sonho. Uhum. Você olha aquilo ali e você começa já a imaginar. E aí, a partir disso, nasce projeto, né? E todas as formas até a materialização. Exatamente. O sonho é o princípio de tudo. Então, se eu não tenho sonho, não tenho nada. Uhum. E é isso, exatamente isso, sabe? Eu cresci vivendo e passando por isso, sabe? Porque se você for observar, eu escutei isso inclusive de um promotor de justiça, né? Lá no passado, quando a gente não tinha dinheiro para pagar advogado, minha mãe foi pleitear. Ele falou assim, não, isso daí vai dar trabalho demais, porque pedir pensão lá em São Paulo, você não vai conseguir, deixa isso quieto, vai trabalhar. Então, essa é a vida do pobre, né? Uhum. Mas eu cresci nessa situação. Então, hoje eu posso dizer que, claro, graças a Deus, a gente tem a rádio, tem o Instituto, tem tantas coisas acontecendo, hoje a gente consegue ajudar tanta gente pelo Instituto Márcia Mello, mas eu posso dizer que eu vivi de fato uma coisa que no Brasil eu fiquei impressionado. Você sabia que se uma renda familiar mais de 3 mil reais, você está entre os 95% mais ricos do país. Meu Deus. É loucura. O que alguém faz com 3 mil reais? Exatamente. O que você paga um aluguel, 2 mil? Já sobrou só 1.000. A energia, a água já vai 400. Já vai tudo, meu querido. Caramba. E eu falo para você, então, eu consegui crescer hoje, eu posso dizer, falando papo raiz, eu posso dizer que eu cresci ali nas ruas do Vilarejo Garavelo 2, vendo muito amigo meu ir pro lado errado, vendo muita injustiça, mas vendo também muita esperança, sabe? Esperança. Eu posso dizer que eu criei um amor pela humanidade, vendo a parte mais difícil da humanidade. Tem um ditado, Ricardo, que eu sou apaixonado por ele ali, eu não me lembro quem que é o idealizador. Tempos difíceis, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Eu não me lembro de onde veio, mas é algo assim que retrata um pouco do que você está falando, né? E com certeza tempos difíceis sempre fará homens fortes, né? E de caráter forte, sem sombra de dúvidas, isso de certa forma contribui. Não que seja necessário para formar caráter, para formar um homem forte, ter dificuldades para isso, né? Com certeza tem muitos indivíduos com formação extraordinária que teve a vida não tão difícil, né? Mas acaba que isso é fator preponderante, sim. Ricardo, e eu não poderia deixar de falar, cara, do quanto sou admirador ali dos projetos que você desenvolve junto com a Márcia, ali tanto no Instituto Márcia Mello, a rádio idealizada, ativa também, agradecer, tive há pouco lá com vocês fazendo a visita, achei extraordinário, tudo ali, então assim, parabenizá-los, e de certa forma vocês estão hoje, eu não tenho números, mas eu penso que vocês estão no centro do polo de desenvolvimento econômico, né, empresarial, da nossa capital, quiçá do nosso estado de Goiás, que é ali a região da 44. Eu já trabalhei naquele quartel ali que era dentro da rodoviária, que era quando 37ª companhia. Você sabe que é intenso ali. É muito intenso. E olha que a gente tinha um nível de desenvolvimento bem menor do que tem hoje, né? Mas o processo de desenvolvimento que nós tivemos ali naquela região da 44 é algo extraordinário, tem que ser estudado. Né? Houve uma transformação gigantesca, sem sombra de dúvidas. Isso trouxe desenvolvimento, transformou a vida de muitas pessoas em vários aspectos. Né? Agora, recentemente, acompanhamos ali uma série de intervenções do poder público municipal quanto às pessoas que ocupam as calçadas. Obviamente, todo o desenvolvimento, ele acaba retratando, mostrando também uma série de problemas sociais, que precisa da intervenção de todo mundo. E acaba que vocês estão ali no pico, no centro disso, né, de todo esse desenvolvimento econômico, mas também
com o surgimento ali de uma série de problemas sociais. Ah, meu irmão, eu falo para vocês que a questão da 44, ela é muito interessante. A pobreza em Goiás tem uma característica diferente, né? Porque é muito misturado. Você vê, por exemplo, para quem não conhece, que vai ver o Brasil inteiro, mas aqui você tem, por exemplo, o Jardim América, que é um setor mais centralizado, que você tem pessoas no Jardim América passando fome. Você tem o Bueno, que é um Alto Bueno, mas você tem ali os cortiços, as kitnets, que tem pessoas passando fome lá. Mas a 44, meu amigo, eu posso dizer, dados públicos, que eu acho que é o 6º maior PIB do estado, a 44. Para quem não conhece, é o maior polo econômico têxtil do nosso... 6º maior de Goiás. É, o 6º maior PIB de Goiás é a 44, de movimentação financeira. 6º maior PIB do estado, de geração de renda, e ali tem uma característica muito interessante, porque a rodoviária é do lado, então todo mundo que sonha em ter uma vida diferente em Goiânia, chega ali. Chega ali. Entendeu? Você deve ter vivido muito isso quando estava ali, né? Então o povo vem muito do norte, nordeste, sonhando com uma vida diferente, a porta ali na rodoviária, só que a gente sabe que tem muita gente que às vezes usa disso, né? Uhum. Então, e acaba roubando e vivendo. Hoje a gente graças à polícia, né? Que eu vou dizer, o trabalho milagroso que a Polícia Militar do Estado de Goiás faz com homens e mulheres que são verdadeiros guerreiros, que a gente hoje pode dizer que vive uma cidade segura. Referência no estado, referência no Brasil, né? Mas eu acredito isso aos heróis de farda, as pessoas que estão ali. Falando em segurança pública, Ricardo, o próprio governador de Goiás tem falado em algumas ocasiões que o resultado de segurança pública em Goiás tem atraído muitos investidores. Como você está falando ali de segurança pública e região da 44, queria que tu abordasse também um pouco ali, até para que todo mundo que está nos acompanhando aqui possa entender de forma efetiva. O Instituto Márcia Mello, ali conduzido pela Márcia junto com o Ricardo, o que faz exatamente e tudo, para que todo mundo aqui possa entender exatamente qual o efeito do Instituto na vida das pessoas. Ah, Sérgio, o que eu falo para você é o seguinte, se você for parar para pensar, o que de fato, nós estamos falando de segurança pública, né? Que eu gosto de falar, uma vez eu escutei que o policial, ele é o mediador da maldade. Ele impede que a maldade chegue no bem. Ele é a linha limiar disso. E o Instituto, ele visa prevenir o que acontece antes do mal tomar forma, que é o quê? Que é você tirar pessoas de situação de vulnerabilidade econômica, de dificuldades alimentares. Então o Instituto ele nasceu lá na época do Világio Garavelo II, com as mulheres se reunindo e mantendo essa amizade, né, de autoajuda, de realmente entregar essa ajuda de alimentos, né? As mulheres se reuniam com a liderança da minha mãe, o que faltava numa casa ia para outra, o que faltava na outra supria uma. Então hoje nós levamos para centenas de famílias, o Instituto distribui semanalmente 1 a 2 toneladas de alimentos, hortifruti, industrializados, com parcerias com várias instituições, como o SESC, o VG. Então a gente visa trazer, por exemplo, para a família, antes começou só com mulheres, mas quando fomos para 44, hoje nós atendemos todo mundo que precisa. Mulheres, idosos, são homens em situação de vulnerabilidade econômica também. Então, são todos. Mas veja só, uma família, o que nós identificamos? Uma mãe, quando ela está tendo que alimentar seus filhos e ela não tem condições, às vezes é uma mãe solteira, às vezes passou por um divórcio, o que normalmente acontece? Isso é prática, é vivência. Eu posso falar aqui para o povo, porque eu vejo isso há anos, meu querido. Então não adianta chegar e falar, porque não acontece? Acontece, é lá, tá? A mulher, ela, para sustentar os filhos, se envolve em relacionamentos abusivos. Entendeu? Então o Instituto, ele visa falar assim, mulher... E às vezes tem muita gente que julga a mulher. Não, é porque que essa mulher se sujeita a isso, por exemplo. É porque tem um amor incondicional, incalculável ali, né, pelos filhos, por isso.
Você foi cirúrgico, Sérgio. Cirúrgico. A mulher vem, por exemplo, eu testemunhei isso muitas vezes na minha vida. Eu tô no social, né, desde que minha mãe começou a se juntar com as mulheres para uma suprir a necessidade da outra. Eu cresci fazendo essas ações. Então, o que acontece? Muita gente chega numa mulher e fala assim, mas por que não abandona esse traste? Bate isso e aquilo. Mas espera aí. Será que se você olhasse para o seu filho passando fome, muitas vezes a única forma de sobrevivência... É muito forte o que você está falando, né? É muito forte. E nós estamos em um período na sociedade em que um dos maiores indicadores de violência doméstica são demonstrados atualmente, né? Dos crimes mais recorrentes são esse doméstico. Então, e algo que a sociedade às vezes mais cobra é por que a mulher se sujeita a isso? Então, assim, é muito forte o que você está falando. E a grande maioria das pessoas, e te confesso que eu mesmo sabendo disso, eu não considerava tanto. Então, assim, o que você está me falando aqui agora é que eu estou mentalizando aqui o tamanho do sentimento de uma mãe para ela se sujeitar ali a relacionamento abusivo, para ela ter a segurança de garantir o alimento para o filho. Isso acontece, meu irmão. Isso acontece de uma forma que você nem imagina. Porque imagina você, eu quero que quem está nos escutando agora imagine também a situação. Visualize o que eu estou falando para você. Uma mãe, você, mãe, está olhando o seu filho passar fome. Mas eu quero não só sobre isso, você pode falar, não, tem muita ajuda, mas eu quero que você visualize outro sentimento. A sensação de insegurança pessoal, muitas vezes vendo um filho pequeno neste mundo, certo? E elas pensando assim, eu não vou ser capaz de proteger essa criança. Então, muitas vezes é o que a gente acaba visualizando, ficando em relacionamentos mesmo abusivos, que eu digo abusivos com agressões físicas e por aí vai, porque ela fala assim, tá, mas meu filho tem alimento, esse parceiro provém o alimento. Ou até não só o alimento, mas esse parceiro provém a segurança muitas vezes. Então, é fácil, por exemplo, uma pessoa que não tem esse conhecimento chegar e falar assim, mas por que a polícia não impede uma agressão física? Por que está crescendo? Espera aí, será que é só isso? É fácil culpar a polícia, é fácil culpar o crescimento, mas você às vezes não faz uma ação caridosa para chegar e falar, opa, espera aí, eu vou impedir que essa mulher passe fome com seu filho. Então, uma das coisas que nós fazemos no Instituto é falar a primeira coisa, mãezinha, a senhora está solteira, está casada, como que tá? Não, estou casado, eu tenho meu parceiro. Como que é esse relacionamento? É assim, olha, fique se realmente é bom e se respeita a senhora, porque a partir de hoje você tem comida, você tem alimento, não vai faltar, toda semana tem, tá certo? O que precisar nós vamos te ajudar nos limites, mas comida não vai faltar, isso aí você pode ter certeza. Ponto, acabou. Então, a gente percebeu que quando nós falamos isso, eu posso dizer 95% das vezes, um relacionamento abusivo chega ao seu fim. Isso é vivência. Chega ao seu fim. Então, o que a gente percebe é que a sociedade ela precisa ter esse olhar mais humano, né? Que às vezes falta no político, falta em tantas coisas, né? Mas um olhar mais humano, peraí, né? Será? O que está por trás, não é verdade? O que está por trás? É fácil você virar, por exemplo, e dizer, por que a polícia não tira o mendigo da rua? Primeiro que não pode, né? Primeira coisa que não pode. Mas segundo, por que aquele mendigo chegou naquela situação? Aquele morador de rua, né? Então, o Instituto está na 44, Sérgio, exatamente por isso. Porque lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Muito dinheiro movimentando, pessoas chegando... O sexto maior PIB. O sexto maior PIB do estado, numa região só, num quadradinho. E a fome do lado, a fome... Porque chega a gente o tempo todo. Chega a gente o tempo todo. Chega a gente o tempo todo. Então, é aquilo que a gente fala, sabe?
o buraco é muito mais embaixo. E só quem vive diariamente pode dizer. Então, hoje a gente vive uma coisa... Eu pensava, meu amigo Sérgio, eu quero até sua opinião sobre isso, mas eu pensava que depois da pandemia o povo ia ficar mais humano, ficou menos, sabe? Ai, menino, o trem ficou mais difícil. As pessoas são muito... e aumenta a insensibilidade, né? Cada dia que passa, você tem menos tempo para o outro. O problema do outro te importa menos. E esse é um problema que nós temos que viver e buscar formas de ir amenizando isso, porque a preocupação é muito grande. Para onde nós caminhamos? A nossa população ela vai envelhecendo, né? E quando você fala de cuidado, quem tem que cuidar dos espólios sociais, né, do resultado social, somos nós. Isso é responsabilidade de cada um. E eu gosto muito de atribuir uma maior responsabilidade a quem tem maior capacidade de visão. Você vê mais, então você é obrigado a mais. É porque tem muita gente que ele é cego socialmente falando. Total. Ele não enxerga os problemas sociais. E por isso ele não está nem aí, porque ele não está enxergando, ele é insensível. Só o sensor dele que funciona é o de julgamento. Ele vê ali um problema, tem alguém ali, tem um andarilho lá na 44, tem o vendedor ambulante na 44. Tá, peraí, qual que é a solução mais simples, porém a mais insensível? Vou lá e tiro isso de lá, ué. Acabou. Eu limpo isso daqui, porque aqui é o lugar da riqueza, mas na verdade, sempre, em qualquer contexto, eu tenho que inserir, eu tenho que compor. Eu não excluo socialmente, eu componho socialmente. E penso que ali é um lugar extraordinário. Isso dá um livro, né? No meio de tanta riqueza, né? Do 6º maior PIB goiano, você tem muita pobreza. Muito. Né? E se não houver sensibilidade, e não é só do governante, tem que ser de todos nós que vivemos isso. Né? Exatamente. Eu falo uma coisa para você, eu conheço sua história, né? Eu posso dizer que muitas das vivências que eu tive na minha adolescência, infância de luta, de sonho, você compartilhou na sua história. Nós nos conhecemos agora, mas você tem uma história de muita luta também, de muita vivência. Você teve que alcançar o seu espaço, que foi por força e conquista e colocou a faca no dente. Mas o que a gente tem que pensar é que nem todos têm essa força. Nem todos têm. Entendeu? Nem todos têm essa força. Por isso que quem tem força tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Entendeu? Porque nem todos têm e é natural que não tenha, tá? Eu gosto muito de fazer um paralelo com o atletismo. Quando você pega dois indivíduos com condicionamentos distintos totalmente, um que é atleta de alto rendimento e outro que não é atleta. O outro não faz atividade nenhuma, né? E você coloca os dois na pista. É óbvio, natural, que o atleta vai dar muitas voltas, o desempenho dele será muitas vezes melhores. E no campo das emoções, no campo social, não é diferente. Tem pessoa que ela tem um pique, que ela tem uma estrutura, que ela tem uma força, e a outra não tem, não desenvolveu. Quando é no físico, a gente vê isso. Mas quando a gente vem para o emocional, para o social, a gente não vê e julga. Por que fulano conseguiu, alcançou isso e o Ricardo não alcança? Né? É porque ele não tem a mesma estrutura que o outro. Exatamente. Nossa, você falou, por isso que eu falo, gente, é importante você conversar com quem já teve vivência, né? E você teve essa vivência, você lida com isso diariamente. Mas você sabe uma coisa interessante? A gente teve eu falo, nós não lidamos, fazemos tratamento com usuários de droga, certo? Por quê? É isso que você falou, cada um tem sua potencialidade. Eu quero compartilhar uma vivência que eu tinha mais ou menos uns 14 anos. O Instituto já tinha tomado um vulto, minha mãe, o que você tem dentro da cabeça ninguém te rouba, né? Então, mesmo ela perdendo todos os bens vítima de um golpe, ela se reconstruiu.
E aí eu estava lá ainda morava no Village, só que a gente estava querendo colocar uma parte do instituto quem conhece Aparecida, lá é Rosa dos Ventos, fica ali do lado, atrás do posto, né, do postão de Aparecida, né? Quem não conhece, depois não precisa conhecer não, é só ver a história. Mas lá o setor, naquela época, ainda era bem menos do que está hoje, né? E a gente começou a ajudar muito uma mãe, adolescente, e essa mãe, o pai da criança era usuário de droga, a família dela era quase toda de usuário de droga, ela morava num barraco, era vizinha da onde a gente estava querendo construir na época, e nós sempre levávamos alimento. Só que aí a gente via que todo o alimento que levava era pouco. E a gente começou a conversar, peraí, mãezinha, o que está acontecendo? Minha mãe conversando e eu, ainda muito jovem, observando. E aí, o que aconteceu? Nós descobrimos que ela pegava o alimento, ficava mesmo, só que a família, às vezes o marido ia lá e vendia em troca de droga, né? E a gente falou, a gente não vai poder doar mais. Ela falou assim, olha, mas eu consigo salvar alguma coisa, então se você não doar, não vai ter nada. Enfim, em consequência disso, a gente continuou doando, a gente só parou porque, infelizmente, virou insuportável, insustentável a situação. Mas a gente vê que o problema social ele é muito maior. E isso chocou muito minha mãe, porque a família estava lá toda drogada, enfim, e a criança acabou caindo num poço e morreu, né? Então, a gente que lida com o social vê essas coisas. A gente não conseguia acionar a justiça para tirar, porque, de certa forma, tinha ali, né? Então, é muito mais difícil do que você imagina, né? Então, meu amigo, o que eu falo... As pessoas, quem tem poder, tem que agir. Tem que agir. Porque como que eu vou virar para uma mãe adolescente que tem o companheiro, né, ali usuário de droga, vou virar os pais ali todos em situação de vulnerabilidade e vou falar para ela, você tem que sair da sua casa. Sim. Entendeu? Cara, você comentando aí, compartilhando um pouco dessa história e eu vendo aqui um filme, né, cara? Isso aí é um grão de areia no oceano de tantos problemas semelhantes nós temos e muito mais graves do que esse, né? E que boa parte da sociedade desconhece. E por isso tem muita facilidade de julgar. Eu gosto muito de dizer que, assim, jamais eu vou julgar algo, ou vou julgar alguém por uma imagem, por uma narração, né? Por uma fala. Então, é preciso ter muita cautela e eu falo muito em julgar porque eu vejo a sociedade como um todo com uma disposição em julgar muito grande. Alguém vem e fala sobre o Ricardo Melo, sobre o Instituto, eu já faço um julgamento. Não espera. Então, você falando aqui de tantos anos, de 14 anos atrás, de uma história que marcou, mas quantas histórias... Você, a Márcia, teve semelhantes a essa, né? Então, sim, impressionante, sem sombra de dúvidas. São relatos que faz cada um de nós, e com certeza te faz também, refletir um pouco sobre a sua própria vida. E eu aproveito aqui e te convido para uma reflexãozinha especial. O que você fez? O que você está fazendo? Ou o que você vai fazer? Para amenizar um pouquinho. Não precisa... grandes feitos, porque às vezes as pessoas ficam projetando um grande feito. E na verdade eu gosto muito da compreensão aqui do que é capaz de mudar o mundo, do que é capaz de mudar a nossa sociedade. São as pequenas ações, não são os grandes, são os pequenos que se multiplica, né, de forma gigantesca. Então, assim, apaixonante, né, Ricardo, aqui, o que você está falando aí, cara, e sem sombra de dúvidas, mudou a vida de dezenas, de centenas e de milhares de pessoas, porque isso se multiplica, né? Isso se multiplica. Eu gosto muito, e vou deixar aqui uma fala também, Ricardo, que é a seguinte, né? Nada cai do céu, exceto raio, chuva e cocô de passarinho. E tem algumas pessoas que quando cai o cocô de passarinho ainda falam, olha, isso vai atrair dinheiro, vai vir. É sorte. É sorte. Então, assim, o restante
é você que vai ter que fazer. Então, se algo não está bom na nossa sociedade, se tem pessoas em condição de abandono, de vulnerabilidade, sou eu que tenho que mudar isso. Obviamente que cada um na sociedade tem o seu grau de responsabilidade. O governo tem, mas a minha é maior em todos os aspectos. Até porque quem governa é quem eu coloquei para governar. Então, fica essa grande reflexão. Ricardo, já caminhando aqui para o finalzinho, cara, te agradecer demais, te convidar para deixar uma fala que você entenda que as pessoas precisam levar como ponto de reflexão, se é que todo o nosso bate-papo aqui já deixou uma série de pegadas que leva cada um a fazer uma reflexão muito especial, mas eu queria que você deixasse uma fala aqui para que as pessoas ficassem aqui pensando, o Ricardo está certo naquilo que ele falou. Ah, meu amigo, nossa, que felicidade que eu tive de compartilhar um pouco dessa vivência, né? A gente acaba vendo tanta coisa nesse mundo e realmente poder falar, olha, eu vivi, eu passei por isso e você vai conseguir superar e passar também por todas as coisas que você que está nos escutando. Eu tenho certeza que essa conversa, essa prosa, esse papo raiz que a gente teve é para mostrar a realidade como ela é. E é exatamente isso que eu quero deixar para você. Uma coisa que eu aprendi crescendo ao lado de Márcia Mello, minha mãe, quando precisar ser forte, você vai ser forte, né? Não desiste, continua a caminhar, tá certo? Muitas vezes me perguntam, Ricardo, porque eu sou empreendedor, eu sou empresário. Ricardo, qual que é o caminho para fazer sucesso? Continue a caminhar. Ricardo, qual que é o caminho para superar uma grande tristeza? Continue a caminhar, não pare. E eu vou dar um último conselho importante, porque eu fiz 30 anos de idade no dia 3 de agosto de 2025. E eu vou ser muito sincero, eu sempre vivi acelerado, porque por ver tanta coisa nessa terra, ver tantas histórias, ver tanta tristeza, mas eu vi tanta felicidade, eu achava que eu já tinha vivido demais. Então, eu pensava que eu não ia chegar nos 30, apesar que quero viver aos 200. Mas o que eu digo é o seguinte, aprenda a se perdoar, aprenda a identificar a sua parcela de culpa ou de bônus do que você fez, mas sempre vá em frente. Não se acostume com a maldade humana, ela vai existir, sempre existiu, tá? Mas você não precisa fazer parte disso. Não é porque está acontecendo que você precisa participar da maldade. Participe da bondade. Muitas vezes me perguntam, Sérgio, por que você mostra o bem? Porque o que uma mão faz, a outra não pode ver, né? Falam muito sobre isso. Mas sabe por que a gente mostra tanto lá no Instituto Márcia Mello? Porque o mal ele contagia, mas o bem também. Então, se você está achando ruim que está acontecendo algo na sua sociedade, é simples, faça você o bem, querido ou querida, tá certo? Opa, vai ser exemplo. E olha, eu posso deixar uma última fala social? Muitas vezes você não vai ter forças para transformar... Mas olha, só mais uma palavra social, você cabo saiu, tá me incomodando e é muito. Tá. Pronto, só uma palavra social, olhou para sua câmera, corta pro Sérgio, você vai falar, posso falar mais uma palavra social? Fala essa frase e vai para sua... Consideração final. Corta pro Sérgio e gravando. Posso falar mais uma última palavra social da vez? Claro! Nós estamos chegando em 2026. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo. Nós, do terceiro setor, que é a ação social, a gente vê o impacto final da sociedade. A gente está tratando da doença final da sociedade. Então, se todo mundo empobrece, a gente cuida. Se todo mundo enriquece, a gente vai trabalhar mais em transformação de vida e aperfeiçoamento humano. Agora, meu querido Sérgio, nós estamos lutando para alimentar pessoas, entendeu? E nós deveríamos estar lutando para capacitar mais ainda pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Você quer saber onde você vai fazer total diferença, mesmo que você não tenha forças? É na política. Cara, eu não quero ser candidato. Meu querido, minha querida, você vai escolher um ótimo candidato
que você realmente veja, seja político, não precisa ser o político em si, mas você tem que agir politicamente. Então, não adianta você criticar que tem gente passando fome, se nem votar certo, você vota, tá? Não adianta você culpar pessoas se você não se posiciona. Então, haja, continue a caminhar, tome as rédeas da sua vida, faça a sua parte, porque o maior ensinamento que Jesus deixou para nós é servir. O resto é história, tá certo? Afinal de contas, o que cai do céu é chuva, raio e cocô de passarinho. O resto quem vai fazer é ti. Na minha compreensão, a gente conclui aqui com uma convicção. O cara é raiz. O Ricardo, sem sombra de dúvida, é raiz. É um grande exemplo para a nossa sociedade. Para mim, com certeza é um exemplo para ti também, porque ele trouxe sobre os ombros dele, do lado da Márcia, é claro, a responsabilidade própria e a de muitas outras pessoas que nada faz. Ricardo, muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter estado aqui conosco hoje e levado aqui para o nosso público toda essa experiência, todos esses ensinamentos que, sem sombra de dúvidas, vai fazer diferença para muita gente. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Raiz para mim e para ti. Tu acha que também é raiz? Bota aí nos comentários. Eu vou botar aqui raiz, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, valeu, obrigado, Ricardo.